Estou preocupado em contrair coronavírus. Tenho que ir trabalhar? Considerando que cada situação é única e novas questões estão surgindo diariamente, este vídeo não lhe dirá categoricamente se o seu empregador está pedindo para você fazer algo ilegal, mas lhe dará algumas indicações sobre como abordar uma conversa com o seu empregador, ou se você precisará da ajuda de um advogado ou de outra instituição. Lembre-se também que estes direitos são para os trabalhadores. Se você é trabalhador autônomo, a situação é diferente. O ponto inicial é a recomendação do governo de que as pessoas devem continuar a trabalhar de casa, se possível. Mas se você não pode absolutamente trabalhar de casa, então a recomendação do governo é que você deve ir trabalhar, mantendo o distanciamento social onde for possível. Tenha em mente que as orientações do governo mudam diariamente, portanto, verifique as recomendações atuais sobre o distanciamento social. Dependendo das suas razões para ter medo de ir ao trabalho, seu empregador pode ter a responsabilidade de deixá-lo tirar folga ou licença. Eu vou aqui dar alguns argumentos que você pode usar para convencê-lo, mas lembre-se que, como a maioria das leis trabalhistas, na vida real, esta é uma negociação. I'm worried about catching coronavirus. Do I have to go into work? Considerando que cada situação é única e novas questões estão surgindo diariamente, este vídeo não lhe dirá categoricamente se o seu empregador está pedindo para você fazer algo ilegal, mas lhe dará algumas indicações sobre como abordar uma conversa com seu empregador ou se você precisará da ajuda de um advogado ou de outra instituição. Lembre-se também que estes direitos são para trabalhadores. Se você é autônomo, a situação é diferente. O ponto inicial é a recomendação do governo de que as pessoas devem continuar a trabalhar de casa se possível. Mas se você não pode absolutamente trabalhar de casa, então a recomendação do governo é que você deve ir trabalhar, mantendo o distanciamento social onde for possível. Tenha em mente que as orientações do governo mudam diariamente, portanto, verifique as recomendações atuais sobre o distanciamento social. Dependendo das suas razões para ter medo de ir trabalhar, seu empregador pode ter a responsabilidade de deixá-lo tirar folga ou licença. Eu vou aqui dar alguns argumentos que você pode usar para convencê-lo, mas lembre-se que, como a maioria das leis trabalhistas, na vida real, é uma negociação. I'm worried about catching coronavirus. Do I have to go into work? Considerando que cada situação é única e novas questões estão surgindo diariamente, este vídeo não lhe dirá categoricamente se o seu empregador está pedindo para você fazer algo ilegal, mas lhe dará algumas indicações sobre como abordar a conversa com seu empregador, ou se você precisará da ajuda de um advogado ou outra instituição. Lembre-se também que estes direitos são para os trabalhadores. Se você é autônomo, a situação é diferente. O ponto inicial é a recomendação do governo de que as pessoas devem continuar a trabalhar de casa se possível. Mas se você não pode absolutamente trabalhar de casa, então a recomendação do governo é de que você deve ir trabalhar, mantendo o distanciamento social onde for possível. Tenha em mente que as orientações do governo mudam diariamente, portanto, verifique as recomendações atuais sobre o distanciamento social. Dependendo das suas razões para ter medo de ir ao trabalho, seu empregador pode ter a responsabilidade de deixá-lo tirar folga ou licença. Eu vou aqui dar alguns argumentos que você pode usar para convencê-lo, mas lembre-se que, como a maioria das leis trabalhistas, na vida real é uma negociação. I'm worried about catching coronavirus. Do I have to go into work? Considerando que cada situação é única e novas questões estão surgindo diariamente,
Esse vídeo não lhe dirá categoricamente se o seu empregador está pedindo para você fazer algo ilegal, mas lhe dará algumas indicações sobre como abordar uma conversa com seu empregador, ou se você precisará de ajuda de um advogado ou outra instituição. Lembre-se também que esses direitos são para trabalhadores. Se você é trabalhador autônomo, a situação é diferente. O ponto inicial é a recomendação do governo de que as pessoas devem continuar a trabalhar de casa, se possível. Mas se você não pode absolutamente trabalhar de casa, então a recomendação do governo é de que você deve ir trabalhar, mantendo o distanciamento social onde for possível. Tenha em mente que as orientações do governo mudam diariamente, portanto, verifique as recomendações atuais sobre o distanciamento social. Dependendo das suas razões para ter medo de ir ao trabalho, seu empregador pode ter a responsabilidade de deixá-lo tirar folga ou licença. Eu vou aqui dar alguns argumentos que você pode usar para convencê-lo, mas lembre-se que, como a maioria das leis trabalhistas, na vida real, tudo é uma negociação. Se você acredita que o seu local de trabalho não está adequadamente seguro, lembre-se que o seu empregador tem o dever de proteger a sua saúde e segurança. Isso significa que ele tem o dever de avaliar os riscos e de fornecer os equipamentos de segurança quando necessário. Existem orientações governamentais específicas sobre o que isso significa em cada setor. Isso pode significar que o seu empregador tenha que lhe fornecer equipamentos especiais ou facilitar que você mantenha uma distância de pelo menos 2 metros de outras pessoas durante o tempo todo. Você deve verificar a orientação para o seu tipo de trabalho e certificar-se de que seu empregador está fazendo o que precisa para mantê-lo seguro. Você também deve ter ouvido falar sobre o artigo 44 e artigo 100 da Lei de Direitos Trabalhistas de 1996. Estes artigos lhe protegem se você se recusar a ir trabalhar por causa de um perigo sério e iminente. O coronavírus poderia estar incluído, mas dependerá da sua situação. Seu empregador está seguindo a orientação do governo para tornar o local de trabalho seguro? Você ou seus dependentes são particularmente vulneráveis ao coronavírus? Você trabalha para o NHS ou em outro emprego de risco? Está em contato com um grande número de pacientes com casos confirmados ou suspeitos de coronavírus sem o equipamento de proteção necessário? Abaixo colocamos um link com exemplos de como comprovar isso ao seu empregador. Se você se recusar a ir trabalhar por algum destes motivos, você não será pago, mas o seu empregador não poderá tratá-lo de forma injusta ou despedi-lo por isso. Essa proteção se aplica se você for um empregado, não um trabalhador, ou seja, depende do seu contrato de trabalho. Caso você se recuse a ir trabalhar, deverá dizer ao seu empregador, por escrito, por que você está se recusando a ir. Seja o mais detalhado possível. Diga ao seu empregador por que você está se recusando, por que você considera que está em perigo e por que você não pode ir trabalhar enquanto estes perigos persistirem. Se você está sob o maior risco de contrair coronavírus, não por causa do trabalho, mas por causa de uma condição médica, poderá usar argumentos diferentes. Se você tem uma condição ou doença pré-existente, se está grávida, ou você ou um dos seus dependentes tem uma condição pré-existente que os tornaria vulneráveis ao coronavírus, tais como doença autoimune ou asma, você poderia argumentar que forçá-lo a ir trabalhar seria uma violação do seu contrato de trabalho, mais especificamente, uma violação do dever mútuo de confiança. Mas lembre-se que isso não significa que você manteria o seu salário se você ficar sem trabalhar. Se você corre maior risco e é aconselhado a se isolar, a situação é mais clara e pelo menos você pode conseguir auxílio-doença ou Statutory Sick Pay. Vou falar sobre isso daqui a pouco. Se você não está na categoria de maior risco, mas a sua doença implica uma deficiência, ou seja, é de longo prazo ou é significativa, o seu empregador seria obrigado a considerar que o fato de você precisar ficar em casa
é um ajuste razoável de acordo à Lei de Igualdade de 2010. Se você está sob o maior risco de contrair o coronavírus, não por causa do seu trabalho, mas por causa de uma condição médica, poderá usar argumentos diferentes. Se você tem uma condição ou doença pré-existente, se está grávida, ou você ou um dos seus dependentes tem uma condição pré-existente que o tornaria vulnerável ao coronavírus, tais como uma doença autoimune ou asma, você poderia argumentar que forçá-lo a ir trabalhar seria uma violação do seu contrato de trabalho, mais especificamente, uma violação do dever mútuo de confiança. Mas lembre-se que isso não significa que você manteria o seu salário se ficar sem trabalhar. Se você corre maior risco e é aconselhado a se isolar, a situação é mais clara e pelo menos você pode conseguir auxílio-doença ou Statutory Sick Pay. Vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Se você não está na categoria de maior risco, mas a sua doença implica uma deficiência, ou seja, é de longo prazo ou significativa, seu empregador seria obrigado a considerar que o fato de você precisar ficar em casa é um ajuste razoável de acordo à Lei de Igualdade de 2010. If you are shielding. Isolamento significa ficar em casa o tempo todo e evitar qualquer contato social. O isolamento se aplica às pessoas que apresentam os sintomas do coronavírus, mas também às pessoas da categoria clinicamente extremamente vulnerável. Abaixo colocamos um link com as informações sobre quem se encontra nesta categoria, mas se este for o seu caso, você deveria já ter recebido uma carta ou um aviso do seu GP dizendo que você precisa se isolar. Se você se encontra nessa situação, está melhor protegido pela lei, já que a recomendação do governo é muito clara no sentido de que você não deve ir trabalhar. Esta recomendação está atualmente em vigor até o final de junho. Esta carta recebida poderá ser mostrada ao seu empregador. Se você estiver se isolando, terá duas opções: ser colocado no esquema de retenção de emprego, ou Furlough Scheme, ou obter o auxílio-doença no valor de 95 libras por semana por até 28 semanas. No Furlough, ou esquema de retenção de empregos, o valor recebido, que é de pelo menos 80% do salário, poderá ser maior que o do auxílio-doença para a maioria das pessoas. É complicado. Você pode pedir para ser colocado em furlough se você estiver se isolando, mas o governo não incentiva que funcionários públicos sejam colocados em furlough. Mas isso não significa que eles não têm direito, e por isso deve ser perguntado. Não é um direito ser colocado em programa de retenção de emprego ou furlough. O seu empregador pode recusar-se a inscrever mesmo que você cumpra com os requisitos. Tem um link abaixo do vídeo com a orientação do governo sobre o que fazer se você estiver se isolando. If none of the above apply, but you're still worried about going to work. Se você tem medo de pegar o coronavírus, seu empregador pode concordar em deixá-lo tirar uma licença para que você não tenha que ir trabalhar. Seu empregador pode estar disposto a concordar que você tire uma licença anual ou algum tipo de licença não remunerada, como a licença parental ou licença sabática. Mas lembre-se que seu empregador tem que concordar com isso.